Cada passo revela a sabedoria que nos trouxe até aqui. Unindo passado e futuro, criamos o amanhã. No Museu do Amanhã, natureza e ciência se encontram para imaginar novos futuros. Venha descobrir o amanhã. Ele espera por você hoje. Eu queria dar as boas-vindas a todos e a todas aqui, em nome do Museu da Manhã, em nome do diretor do Museu, Cristiano Vasconcelos, e de todo o time. Como a gente sempre faz aqui, valorizando a nossa acessibilidade, a gente faz uma autodescrição para as pessoas que estão aqui ou estão fora e não podem nos ver. Eu sou uma pessoa branca, cabelo grisalho, com óculos meio redondo, estou vestido aqui, estatura 1,73 m, já entrei no time de Afonso aqui dos sexagenários, 61, estou de preto, camisa preta, casaco preto e calça jeans, e vamos em frente. Dizer a vocês que é uma alegria muito grande estar recebendo sempre um papo aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã. É um sonho que a gente trama há 10 anos com Afonso, mas ele é difícil, a gente teve que ir para a Unesco conseguir que elegessem o Rio capital mundial do livro para ele poder vir para cá. Cara, difícil, mas acho que não tinha melhor homenagem para o Museu do Amanhã fazer a cidade do Rio de Janeiro, numa parceria com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha, e poder promover esse encontro desenhado especialmente para cá, pelo Afonso, com seus convidados, seus parceiros. Eu acho que a turma aqui, né, Carpinejá, a gente segue um grupo do Afonso, que é o grupo mais prestigiado do Brasil em termos de escritores, jornalistas, tudo acontece ali dentro, e independente do público local aqui, já é um sucesso no público remoto só por conta desse grupo, né? E acho que nesse desenho que o Afonso trouxe, a escolha do poema é uma leitura simbólica, poética, que a gente vai poder explorar não só hoje, nos 3 próximos encontros que já estão planejados, e a esperança nossa é que a gente possa reproduzir esse modelo por longo tempo e que seja uma marca futura desse museu, do amanhã desse museu. Então, eu queria dar a todos as boas-vindas, queria passar a palavra aqui para o nosso Afonso, para que ele, de fato, possa tomar a frente aqui desse papo tão esperado por nós. Afonso, muito obrigado. A palavra é sua. Gente, muito boa tarde, né? É engraçadíssimo falar boa tarde, eu que estou acostumado a fazer evento sempre à noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Iniciando essa nova ideia, né? Sempre bom, né, revigorar um projeto como Sempre um Papo, que tem 40 anos, com uma ideia nova, e contando com parceiros tão estimulantes, como nós vamos ter aqui agora, a Eliana Alves Cruz e o Fabrício Carpinejá, para dar sequência a isso que, por enquanto, é uma ideia. E aí que está o legal da história, né? No Museu do Amanhã, a gente trazer um poema clássico da literatura brasileira, que é o Soneto de Fidelidade, e projetar ele para o que ele expande além do seu sentido quando foi lançado. O que ele nos diz hoje, o que ele nos dirá nesse futuro que virá. E eu tenho certeza que eu escolhi muito bem essas duas pessoas para conversarem com você, porque trazem uma visão de mundo distinta, de pontos de vista diferentes, e é isso que faz a gente crescer, né, sempre. Agradeço imenso aqui a adesão imediata do Piquet e do Cristiano a essa ideia nova. As ideias novas são sempre difíceis de serem aceitas no início. Muito obrigado. Depois nós teremos mais 3 eventos, como vocês, se não sabem, no dia 20 de agosto,
A ministra Carmen Lúcia divide a mesa com o músico Chico César, falando sobre o Que País é Esse? Depois, no 30 de setembro, o poema enfocado vai ser o No Meio do Caminho, do Drummond, esse poema que atravessou o século XX até hoje com tanto vigor, né? E a gente convidou a Zé Miguel Wisnik, que é um grande especialista em Drummond, e, com um atrevimento absurdo, a Flávia Oliveira, que traz essa inteligência toda para discutir com o Zé. O próximo evento a gente ainda está refletindo qual poema será. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos e todas e queria convidar Eliana Alves Cruz e Fabrício Carpinejar para vir para o palco. E agora, uma surpresa maravilhosa, principalmente no momento que ela aceitou, eu queria convidar a Georgiana de Moraes, filha do Vinícius, para falar o poema e dar esse pontapé inicial nessa ideia boa. Por favor, Georgiana. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Não, feliz de estar aqui, feliz de ter sido convidada para esse evento, e a ideia, acho maravilhosa a ideia de se focar nos poemas, assim, em vez dos autores, né? O poema é o destaque da conversa toda, né? Então, eu já disse esse poema algumas vezes em alguns shows que eu faço com ele por aí. Foi a maneira que eu tive de ficar mais perto dele, foi ir atrás dele, né, nos shows, nas coisas. Então, é um poema incrível, porque é um poema que foi feito em 1939. Eu hoje me espantei com isso, é muito antigo, né? E no Estoril, quando ele estava voltando de navio da Inglaterra. E é um poema que ele é muito pop, né? Ele é muito popular, todo mundo sabe, ele é usado em várias situações, né, onde se quer falar do amor, né? Então, prazer estar com vocês, espero que vocês curtam. Obrigada. Bem, gente, quero abrir a palavra inicialmente para a Eliana, que vai fazer uma palestra de 15 horas aqui a respeito. Logo depois o Carpinejar completa. É muito confortável para mim estar nesse ambiente com vocês, conversando com pessoas que eu gosto tanto, que eu admiro tanto e que fazem parte da minha vida, né? Né, Carpi? Lindo o negócio que você colocou hoje do amigo, fiquei emocionado. Olha o Instagram dele lá, que ele falou um negócio bonito sobre os amigos. Enfim, Eliana, eu não quero fazer nenhuma pergunta objetiva, porque eu quero primeiro deixar você falar sobre essa inquietação, sobre essa ideia que a gente vem conversando já um pouco sobre isso. Depois a gente parte para o bate-papo. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui no Museu do Amanhã, não é? Esse lugar tão especial do Rio de Janeiro, com uma visitação tão grande. Isso é uma esperança, é um quentinho no coração, quando a gente tem um museu muito visitado e muito, enfim, frequentado pela cidade, por quem a visita. Então, é especialmente bonito estar numa tarde como essa, chuvosa, com essa plateia diversa, para falar de poesia. Eu concordo muito com o Caetano naquela música Língua, né? E quem há de negar que ela lhe é superior.
a poesia, não é? Eu acho que a poesia é algo superior, porque ela fala, ela traduz sentimentos, o seu ritmo te leva para um lugar, mais do que a compreensão cartesiana e literal das palavras, ela te leva a outros estados. E esse poema do Vinícius, em especial, primeiro que é interessante realmente que seja um poema do final, do último, do finalzinho dos anos 30, e que seja tão atual. E eu, como adolescente, eu acho que eu cresci ouvindo esse poema, primeiro, dando o significado que todo mundo dá, que é do amor romântico, até que a maturidade cai na nossa cabeça como uma bigorna e a gente entende que esse amor ele se expande para todas as áreas da nossa vida e a gente pode aplicar esse poema, né? A gente pode receitar este poema. O poema devia ser bula de remédio, não é? Porque cura tanta coisa, né? E eu fui uma jovem, né? Eu perdi. E quando é que foi que eu entendi que esse amor eterno enquanto dure é muito mais do que... Ele falava muito mais do que, para além do amor romântico, do seu parceiro, da sua parceira, seu namorado, sua namorada. Foi quando eu perdi a minha mãe. Eu perdi minha mãe com 20 anos recém-feitos, 19 para 20 anos. E ali eu entendi esse poema de uma forma mais profunda, que é a gente ter paixão pela vida e ter esse mergulho nas pessoas que a gente ama de uma forma tão intensa que a gente eternize cada momento com ela. Foi uma outra compreensão desse poema, da poesia lato sensu, e do amor também, né? Do amor. Pode bater palma, gente, não tem problema não. Então, Carpinejar. Boa tarde. Eu pensei, em primeiro lugar, que no evento homenageando Vinícius de Moraes, o seu poema mais conhecido, Soneto de Fidelidade, eu não encontraria nenhum gremista. Encontro um gremista. Eles estão espalhados. Queria agradecer o convite. Lindo o título, Palavra Acesa. Lindo o propósito. Colocar o poema como personagem. E linda a parceria. Com quem eu admiro, recomendo A Solitária. Romance da Eliane, muito bonito, muito comovente. Estar aqui nesse templo, que é o Museu do Amanhã. O poema Soneto de Fidelidade foi interpretado como um produto romântico. E é justamente o contrário. Ele antecipa o relacionamento líquido. Ele antecipa a intensidade e não a duração. Ele é um segundo soneto de separação. Por quê? Não é um poema de início de relação, de promessa. É um poema de honestidade. Quase como um epitáfio, um encerramento, um testamento. Quando você me encontrar, há um futuro. E o amor já não estará ali. Existe no poema uma ausência do amor, ou por solidão, ou por morte. É um poema triste, dolorido, sofrido, que busca a autenticidade. Antônio Cândido definiu esse poema como o poema da ética do instante.
O que vale é viver cada momento. Mas não cada momento pensando no presente, cada momento pensando na honestidade. É um poema que Vinícius de Moraes acaba sendo usado de modo charmoso e sedutor como um fim de relacionamento. Quem não usou o soneto de fidelidade para dizer que foi bom enquanto durou? Ele entrou no nosso imaginário. É quase como, o problema não é você, sou eu. O soneto de fidelidade, ele é um soneto até como uma forma de se despedir do casamento como é entendido naquela época. O soneto, para mim, é o próprio vestido de noiva. É como se o poema fosse uma noiva sendo despida. O conteúdo é contemporâneo. O relacionamento não é o papel, não é o que está ditado no papel. O relacionamento é pele. Nesse sentido, ele valoriza o amor erótico, a finitude, a chama. O poema é a chama. Você não tem como prolongar uma chama. Você pode até proteger a chama com as mãos, mas é a combustão erótica. Enquanto houver desejo, eu estarei com você. Quando não tiver mais desejo, eu prometo lembrar de você. Existe também, nessa ética do instante, o voto da saudade. Não será em vão. Valeu ter queimado, valeu o incêndio. Eu não vou negar a sua memória. Eu vou continuar lembrando de você. E talvez seja o mais elegíaco você ser cinza de um amor que ardeu tão alto. Você ser carvão de um amor que crepitou. Aceitar o fim do amor. Até hoje em dia isso é difícil. Aceitar que o outro não ama mais você. Aceitar o livre-arbítrio. Que você não é posse, que você não é propriedade de ninguém. Que você vai escolher aquela pessoa todo o dia. Não existe jogo ganho. O pertencimento é trânsito, é fluxo. As pessoas mudam dentro do casamento. E nem sempre o casal muda junto com a pessoa. E isso não é rejeição. Em tempos tão violentos, em tempos tão caóticos, em que o número de feminicídios é alarmante, talvez um poema, soneto de fidelidade, ainda não é compreendido. Ainda não é lido de modo literal. Porque não se aceita o término com educação, com respeito. E, mais difícil, com gratidão. Parece que a pessoa só tem valor por aquilo que ela pode oferecer no futuro, por uma permanente e eterna disponibilidade. E há uma ruptura num adeus suave.
É como se ele envelhecesse em tenra juventude. É um adeus no apogeu. Eu quero te fazer um monte de perguntas, mas já que o Carpi colocou coisas materiais, como a questão da eternidade, a finitude do amor, e tanta coisa posta no poema, que muito, aliás, muito disso está na sua literatura, queria te dar a palavra. Pois então, olha, eu acho que esse é um poema também sobre a coragem, não é? Porque é um poema que se opõe a uma máxima que, por séculos, os casais repetem, os casamentos repetem, até que a morte nos separe. E essa frase, até que a morte nos separe, ela parece muito mais uma ameaça do que, não é, um grilhão, um negócio ali que você precisa estar atado àquela pessoa por laços divinos e você será condenado, arderá no fogo do inferno, se caso esse casamento não vá. E, olha, vocês estão falando com uma pessoa que casou 3 vezes, né? 4, vai. 4 vezes. Eu sou uma pessoa que acredita no amor, né? Uma pessoa que gosta de casar, que gosta de... mas a gente está acostumado, culturalmente, a terminar muito mal as nossas coisas, né? As nossas relações. A gente está acostumado a ferir, a gente acha que precisa terminar na ferida. Então, quando ele vem no final, lembre-se sempre, 1939, dizendo que você pode terminar uma relação celebrando, isso é uma subversão de expectativa e é também de uma coragem num país que hoje, 2005, a gente tem questões muito pesadas ainda por crenças religiosas, por valores que nos formaram, mas que a gente, às vezes, hesita em, será que é assim mesmo? Será que precisa ser assim? E, para mim, em especial, né, eu fico olhando a história das mulheres da minha família. Eu, como uma mulher negra e tal, e, enfim, com toda a história que a gente tem, eu venho de uma história feminina de muita solidão, de uma solidão, às vezes, voluntária. Eu prefiro estar sozinha do que estar aqui neste até que a morte nos separe, porque a morte vai nos separar e essa morte vai ser minha, não vai ser sua. Então, antes que eu morra, eu dou no pé, não é? E esse morte, ele pode ser literal ou pode ser simbólico. Você morre em vida se você se apaga, se você se anula, se você se perde de você. Eu tive um relacionamento que chegou um momento que eu olhei e eu não sabia se eu gostava de azul ou se eu gostava de amarelo. Eu já não sabia se eu queria ir para a direita, se eu queria ir para a esquerda, se eu queria ficar, se eu queria... Eu não sabia, eu me perdi completamente de mim mesma, e isso é uma espécie de morte. Né? Isso é uma espécie de morte. Então, um soneto, um poema que te provoque a celebrar o fim, que te provoque a entender que tudo termina, tudo acaba, tudo é finitude. A gente está sempre querendo eternizar coisas, né? Momentos. E nessa tentativa de eternizar coisas, a gente acaba matando essas mesmas coisas e não aproveitando-as da forma mais profunda. Eu escrevi o livro Solitária e tem um casal, não é? Que é a Eunice e o Sérgio, o pai da menina que é a protagonista e tal. E aí ela fala uma coisa, né, que o casamento vai acabando por uma série de questões e ele é uma pessoa alcoolista e tal. E aí ela faz uma reflexão assim, né? As pessoas me perguntam se aconteceu alguma coisa grave, mas não acontecer nada é grave. Então, às vezes, você está num relacionamento morno, sem essa chama, numa sopa insossa e morna que você vai tomando porque você está habituado a tomar aquela sopa todo dia, não vai me fazer bem, mas também não vai me fazer mal, e vamos embora.
isso também é grave, porque isso também é uma espécie de morte. Então, você ousar entender que aquela chama extingue e conseguir dar esse final, como disse o Carpi, celebrando, é muito ousado neste momento em que o poema é escrito, naquele momento de país e ainda hoje. A gente está num dia, né, eu não sei se vocês viram nas redes, um cara que deu 60 socos no rosto de uma moça, e algumas pessoas, eu acho que, eu não sei, a rede social tirou muita noção da gente, né, postaram o rosto da moça com os 60 socos, o que é um negócio... Chega a faltar o ar quando você vê aquela imagem, né? Dentro de um elevador. Pau, pau, conta 60. Pau, pau, pau. Ela ficou com a face destruída e as pessoas postaram a face destruída dessa pessoa, açoitando essa pessoa mais 1 milhão de vezes, né? Porque A questão de publicar esse vídeo, tem pessoas que assistiam 60 socos. 60 socos. Ou seja, a duração inteira da agressão. E aí... Não é agressão. Quis matá-la. Quis matar, tentativa de assassinato. E aí a gente precisa começar a pensar, sabe? A gente precisa começar a pensar no sentimento de posse, até onde isso vai, as questões dos ciúmes todos, que são coisas, da natureza humana. A gente sente ciúme, né, a gente tem lá naquele fundinho aquela vontade de ter aquela pessoa, essa vontade de eternizar aquele momento e aquela chama para sempre. Mas, uau, a gente precisa começar a elaborar este sentimento e este pensamento e, principalmente, não martirizar outra vez essas pessoas, não é? Porque quando você entra num vídeo desses e quando você fica vendo, e quando você posta, é como se aquela agressão se perpetuasse. Então, é um soneto que fala de coisas seríssimas. Vê quanta coisa, né? Quanta coisa a gente pode extrair de um soneto, um poema que é relativamente curto, mas quando você entra ali e vê aquela radiografia, o que está por trás das palavras que ele diz, o que ele está dizendo, o que está por trás ali. Se ele precisa fazer esse alerta, meu marido sempre fala, né? Se tem placa é porque tem história, né? Não sente aqui, é porque alguém sentou. Não faça, é porque alguém fez, né? Então, se tem placa é porque tem história. E se tem soneto é porque tem história. Se ele está ali celebrando aquele fim, né, que seja eterno enquanto dure, está dizendo, larga, deixa aí, deixa, sabe, não é você, deixa a vida fluir. A gente quer reter. E o amor, a vida, é como a água. A água é o elemento mais poderoso, não é? O elemento mais poderoso da natureza é a água. Por isso que, nas religiões de matriz africana, no candomblé, né, você tem Iemanjá, essas grandes iás da água, porque a água, primeiro, é insidiosa, uma infiltração está aparecendo aqui, mas ela, na verdade, está lá. Então, são coisas que a gente não consegue reter. E a gente precisa ter essa humildade de entender que as pessoas e os sentimentos mudam e que a gente não vai conseguir reter. A gente não pode dar 60 socos na alma de ninguém. Dois rápidos avisos. Primeiro, Elisa Ventura está ali no cantinho quietinho. Muito obrigado por ter trago a Blux aqui para vender os livros, ou seja, logo após o evento, os autores estão disponíveis para os autógrafos. Segundo, agradecer alguns amores da minha vida, Tiago e Vanessa, Otávio e Renê, que dei eles ali, e Silvana e Lula, além, é claro, do Piquet, que eu confesso um amor de muito tempo. Obrigado por ter vindo aqui contar com a gente com esse primeiro momento. Carpi, eu queria trazer para a sua reflexão a questão da fidelidade. Por quê? Porque a fidelidade está associada a um dogma da igreja, não é? A questão da fidelidade, o amor, o casamento eterno. E nós vemos, continuando um pouco o raciocínio da Eliana, que a fidelidade é a base
do que está acontecendo hoje, ainda mais em Minas Gerais, que a gente, não sei se vocês sabem, é o estado que mais se mata e mais se agride mulheres no Brasil, mesmo considerando proporcionalmente a questão de São Paulo. Então, eu queria que você pegasse essa questão da religião e da fidelidade para a sua reflexão. Eu parto primeiro do raciocínio da Eliana, da questão da honra. A honra, na honra, escondem-se os piores sentimentos. Na honra, você não tem respeito, não tem educação e não tem empatia. Porque a honra, ela sofreu uma distorção como se fosse um sinônimo para vingança, retaliação, represália. E nós não aceitamos a naturalidade do amor, de gostar e desgostar, de querer e não querer mais. Antes de uma fidelidade deve existir lealdade. E o soneto de fidelidade pratica a lealdade. E a lealdade também tem um componente que é dar o melhor de si. O soneto começa com: eu vou prometer ser atento, eu vou prometer ser cuidadoso, eu serei devoto, eu farei o meu melhor. Mas isso será suficiente enquanto durar o amor. E depois, eu vou respeitar e preservar a sua memória. Não há nenhum revanchismo. Ou comigo ou com ninguém, você não tem direito a fazer isso. Não existe. É um poema da aceitação do fim, aceitação do limite. E você não aceita os limites porque você ainda acha que o ciúme é bom. Alguém já viu algum milagre produzido pelo ciúme? Algum bem-estar? Alguém já viu alguma bondade do ciúme? Uma proteção do ciúme? O ciúme é danoso. Ele corrompe. E ele nunca fica satisfeito. O ciúme é ego. Nunca fica satisfeito. Porque o ciúme ele vai crescendo como se fosse amor. O ciúme vai crescendo como se fosse preocupação. O ciúme vai crescendo como se fosse cuidado e não é. A pessoa quer assassinar o seu mundo para que você esteja à mercê dela. O ciúme, você não sente apenas de um outro parceiro. Você sente ciúme do pai, da atenção que pode dar ao pai, da atenção que pode dar a um filho, da atenção que pode dar à mãe, da atenção que pode dar a um amigo. São todos os afetos. Rivaliza com todos os afetos. E existe na nossa cultura uma espécie de isenção do ciúme, que vai ser uma armadilha. Da onde que o ciúme demonstra que a outra pessoa o ama? O ciúme demonstra que a pessoa não é capaz de amar você. O ciúme é incompetência. Essa pessoa não consegue amar a sua liberdade. Então não é amor. Porque ela quer prender você. Se ela quer prender você, ela não confia em você. Não é amor. Se ela quer tirar você dos outros, de outras fontes de felicidade, não é amor. Amor confia, amor deixa, amor respeita. Amor, de uma certa forma, acolhe a decisão do outro, o livre-arbítrio. E eu acho que essa que é a questão principal. E olha o quanto que nós não temos o ciúme devidamente psicanalizado. Não temos. Eu até brinquei, Helena,
E digo, quem faz a aparição surpresa é ciumento. Sabe aquela surpresa de aparecer no trabalho do outro para oferecer carona? Por que você está dando perdido? Para controlar, para fiscalizar, para ver se a outra pessoa está onde realmente ela disse. Aí você pensa que é uma surpresa, não é surpresa. É manipulação. Você está lá com seus amigos e de repente a pessoa aparece. E não notamos. Não notamos. Amor, por incrível que pareça, é contrato. Soneto de fidelidade é um contrato. Devemos dizer quais são as nossas regras. Não se assina um relacionamento em que você vai dividir uma vida, vai dividir uma escova de dente, vai dividir as contas, vai dividir a intimidade, vai dividir a sombra, vai dividir as dúvidas, vai dividir os medos, assinando um papel em branco. Não tem como fazer isso. Não tem. Não é amor, é colocar as mãos no fogo. Não é. Amor é não queimar o outro. E quando a gente entende isso, é que tudo começa a mudar. Porque você precisa, para amar, aprender a ser amado. Tem pessoas que não conseguem ser amadas, que não acreditam. E nesse início do poema, que ele fala, em tudo ao meu amor serei atento, e com tal zelo, Exato, essa isso. palavra zelo, a gente vive no tempo da... Todo mundo fala, né? Mas devia ter um curso de escutativa, né? A gente devia... Tem o curso de oratória, escutatória, tem curso, vamos fazer um curso de escutatória, né? Porque, na verdade, a gente não escuta ninguém, não escuta. Estamos num tempo em que você fala e eu te ouço para tentar refutar o que você está me dizendo. Eu não estou... Qual é o argumento que eu vou usar para derrubar ele, né? Ou é um diálogo passivo-agressivo o tempo todo. Isso cansa, isso dá crise de ansiedade, isso frustra, isso faz com que você não enxergue as pessoas, você não entre em conexão com ninguém. E é um caos com isso num relacionamento. E, às vezes, eu escuto para tentar antecipar o seu pensamento. Ou seja, você começa uma frase... Helena, eu queria dizer, eu sei o que você vai me dizer. Você vai me dizer que hoje não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo alguma coisa e você, não, mas tá. Então, eu completo as suas frases, eu não deixo você terminar, eu completo o seu pensamento e, daqui a pouco, a pessoa está completamente confusa, sem saber o que ela mesma pensou. Isso não é diálogo, isso não é razoável num relacionamento humano, verdadeiramente humano. Então, eu acho que... O Renato Nogueira devia estar aqui... Cadê Renato Nogueira? Porque amamos. Vocês já leram Porque Amamos, Renato Nogueira? É incrível, né? Porque são os contratos que se fazem e que, graças a Deus, a gente está abrindo esses contratos aí. As pessoas estão dizendo, olha, isso aqui para mim dá, isso aqui não dá. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. E está tudo bem, você tem que ser honesto com você mesmo, não é? Para mim, isso aqui, eu vou até aqui, daqui para frente, para mim é complicado. Porque, gente... Eu funciono nessa chave aqui eu não consigo funcionar. Isso é a base de tudo. Tem outra coisa que, assim... a gente vai falando, Afonso, aqui. A ilusão de que você pode mudar alguém. E isso é muito feminino. A mulher tem muito isso. Com o tempo nada, minha amiga. Com o tempo, tudo vai piorar muito. O tanto que os homens prometem que vão mudar. Ele promete, ela acredita, então é um jogo de finge, perde, não tem ganha-ganha, só perde, porque você não vai conseguir mudar o cara não vai mudar nada, pelo contrário. Eliana, mas será que aquilo que o homem pensa da mulher não é pior? Porque o homem pensa que a mulher vai permanecer igual. Exatamente. E aí, o contrário, ele acha que ela vai congelar no tempo,
Ela vai ser eternamente aquela pessoa que ele conheceu ali, que ele se atraiu por ela. Se ela é nova, ela vai continuar nova, ela não tem direito de envelhecer. Ai dela se colocar um fio branco, ai dela se resolver mudar o cabelo dela, ai dela se for dona do corpo dela, né? Ai dela. Uma amiga minha, foi muito bonito isso, né? Porque ela usava tranças e tal, não sei o quê, e aí a moça chegou lá para tirar as tranças e o namorado estava para chegar. Não, não, pelo amor de Deus, ele não pode me ver sem as tranças. E aí ele chegou, aí ela, ai, meu amor, eu amo você e o que está na sua cabeça, eu não amo o seu cabelo, né? Ué, se ficar careca, a gente vai separar porque você ficou careca? Não amo seu cabelo, não namoro com seu cabelo, eu não converso com seu cabelo, eu converso com você, né? E aí, isso é uma libertação também, né? É uma libertação a gente ter esse entendimento e a gente não tem controle algum sobre o outro e às vezes sobre nós mesmos, né? A gente não sabe para onde a gente vai. Hoje eu penso de determinada forma, mas vai saber o que vai me acontecer amanhã e que vai fazer eu dar uma guinada na minha vida, no meu modo de pensar, no meu modo de ver o mundo. O que será? E o bonito da vida é essa surpresa, né? O bonito da vida é esse... Se tudo fosse exatamente como a gente planeja, meu Deus, é aquela sopa morna. Ai, é tudo esquematicamente vai acontecer. E aí essa tentativa de controle também vem muito disso, né? A gente tem uma louça, um roteiro para percorrer. Eu tenho que namorar, noivar, casar, eu tenho que ter filho com tantos anos, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Aí, se você não cumpre esse roteiro, em algum momento esse roteiro é rompido por algum... Aí já começa o caos. Então, é um pouco deixar o caos acontecer, né? E entender que ele tem a sua beleza. Só completando uma coisa, você vem de família de juristas, né? Essa coisa que o Carpi levantou sobre a questão da honra, há pouquíssimo tempo no Brasil, a lei da legítima defesa pela honra era válida, né? Não é? Pouquíssimo tempo que isso acabou. Pouquíssimo tempo, vulgo ano passado. Né? Ano passado. Gente, ano passado. Legítima defesa da honra. Quando eu escrevi, eu tenho um livro que o Otávio está com ele aí, né, que é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. Para escrever esse livro, está aqui, né? Para escrever esse livro, é um livro que é uma viagem de uma personagem que eu achei no século XVI, mas aí eu trouxe ela para o Rio de Janeiro no século XVIII, uma personagem que existiu, histórica, mas eu me inspirei nela para criar a personagem desse livro, que é um cara que se vestia como mulher, agia como mulher, se relacionava com homens e disse para a Inquisição, não me chame de negro, me chame de negra. Ou seja, é um discurso de transexualidade de 1600 em Portugal. Falei, bom, se existiu em 1600 em Portugal, por que não poderia existir em 1700 no Rio de Janeiro? Poderia. E aí criei esse personagem e queria mergulhar neste universo, né? O que acontecia com essas pessoas na legislação. E aí fui atrás da legislação de época. E aí fui parar nas leis manuelinas, filipinas, leis do século XIV. E são umas leis, reza a lenda que o Luís XV, né, olhou para aquele conjunto de leis assim, aí falou para o rei de Portugal, vem cá, vai sobrar alguém vivo quando você... Porque é tudo morra por isto, morra por isto, morra por isto, e está tudo lá. Está tudo lá, a base do feminicídio, está tudo ali. Eu falei, gente, olha isso aqui. Né? O cara podia matar a mulher e quem ele quisesse, a depender do dinheiro que ele tivesse, pegava absolutamente nada. E essa sensação de impunidade para essas determinadas coisas, essa defesa dessa honra, está ali. E isso permeia o nosso direito até hoje e a nossa memória coletiva de justiça até hoje. Quando eu olho esses crimes de feminicidas, eu falei, gente, isso aqui nada mais 1700 e tal, lei, ordenações filipinas, ordenações manuelinas e ordenações filipinas. Nada mais ordenações filipinas que isso. O cara vai lá e mata e pronto, e é isso. E nada pega para ele, né?
Pelo contrário, a lei protegia. E a gente está esperneando contra essa mudança até hoje. Olha o que eu estou falando para vocês, essas leis são de 1400. 1400. Foi por terra em 1800 e tal, quando se instaurou o Código Civil Brasileiro, mas ainda ficaram resquícios, sabe, no nosso imaginário coletivo e também na nossa legislação, que levaram séculos. As coisas levam séculos para esvair. Ano passado, a legítima defesa da honra caiu por terra. Olha isso, é muito tempo, mas no imaginário coletivo isso fica. Isso fica. E a poesia tem uma brecha aí para tentar fazer cair essa muralha e a gente mudar, né? De padrão vibratório humano. Maravilhoso. Bem, eu queria aproveitar que vocês estão batendo palma, para bater mais um pouquinho para Juliette e Isabela, nossas colaboradoras aqui Você não quer prosseguir nesse raciocínio da fidelidade? Porque eu não é que eu não me considerei satisfeito com a pergunta, é que o soneto é a forma mais elaborada, geométrica, né, e precisa da poesia. Você é um mestre da poesia. Sim, mas é por isso que eu acho que ele representou o casamento, a forma do casamento, no soneto, que são os 2 tercetos e os 2 quartetos. Existe uma matemática, uma engenhosidade no soneto de fidelidade. E é um soneto irretocável. Mas ele vai trazendo um conteúdo que é absolutamente transgressor para a época e para futuras épocas. E é uma autorização a viver o amor. Não é uma condenação do amor. Na época não existia divórcio. Salvo engano, esse poema saiu em 1954 na antologia. 46, isso, na antologia. E até há uma transformação do próprio Vinícius de Moraes, que ele leva a poesia para o cancioneiro popular. Só uma dúvida. O livro dos sonetos é de quando? Não. Isso. 42. 46. Estou em 39 e publicado em 42. Isso. Entendi. E existe, eu acho que essa liberdade que o próprio Vinícius de Moraes procurou. É engraçado que ele faz no soneto, talvez, o seu ponto alto da obra. E é pelo soneto que ele também é tão popular quanto as canções. Ele conseguiu transformar um soneto nos poemas mais populares. E você vai analisar o poema em si, não é fácil. Tem camadas. Há uma reviravolta no poema. Tem um plot twist, né? Exato. E tem uma reviravolta de tempo no poema. Que é essa combustão, ele vai queimando. Então, é uma peça atemporal. Existe no poema, na alma do poema, a responsabilidade. Eu sou responsável por essa relação. Isso é até hoje novo. Se a gente vai avaliar o nosso país,
Nosso país tem 11 milhões de crianças sem pai. Ou seja, ainda há a ideia de que o homem entende o filho como da mãe. O filho é do casamento, não é meu. E ele larga o filho, vai para um outro casamento e tem um outro filho. Como se o filho fosse um desejo exclusivamente feminino. Como se não fosse um desejo masculino. Como se a paternidade não fosse para a vida inteira. Como se a paternidade fosse para corresponder às expectativas femininas. Isso é doentio. É doentio. Como alguém pode ter 3, 4 casamentos com um filho em cada casamento e abandonar todos os filhos em sequência? E a única forma de dialogar com esses filhos é via judicial pela pensão? Pensão que ele contesta e não paga. Total. Sim, pela cobrança da pensão. Vamos fazer 2 perguntas para encerrar? Tem uma moça... Desculpe, eu não sei o seu nome, eu detesto falar moça. Como é que você chama? Você? Jéssica. Jéssica. E ali? Beleza. Quem se habilita? A primeira? É sempre assim. Então, leva para o Otávio ali, por favor, que eu tenho certeza que o Otávio quer fazer uma pergunta. O Otávio me salva. Assim, a primeira é assim. Ô, Tiagão, você espera que tem coisa para você, vai sobrar. A gente está te preparando já, para você não tomar susto. Não, excelente conversa, obrigado por esse encontro, Afonso, foi muito bom mesmo. Bem, a minha pergunta é muito curta para os dois. O Zé Miguel Wisnik, que vai estar aqui, qual o dia que vai ser? 30 de setembro. 30 de setembro, imperdível, Zé Miguel Wisnik com a Flavinha Oliveira. O Zé Miguel ele fala muito da noção de chama. O poema da Fidelidade fala do imortal, não é imortal posto que é chama. Mas, pelo que eu entendo da reflexão do Zé Miguel, chama é imortal, quer dizer, como uma dimensão poética, uma potência poética da chama. De vez em quando eu brinco com os amigos meus e falo, sobretudo aqueles que se tornaram imortais na Academia Brasileira de Letras, eu falo, você é imortal posto que é chama, você é chama. Chama é uma coisa eterna e imortal. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essa ideia, essa noção de chama. Porque parece que alguma coisa efêmera vai apagar, tal, mas a chama é imortal. É imortal porque acabou. Além do sentido do chama Otávio. do verbo também de chamar, né? Mas é imortal porque terminou. É o espírito de iluminar, de aquecer e de lembrar depois. E existe, eu acho que essa quebra, que é uma quebra de expectativa, posto que a chama, que você está falando do fim ali. Vai terminar, mas permanecerá de algum jeito, de um outro jeito. Eu tenho que interromper, sabe por quê? É nesse ponto, Carpi, eu só te dar uma. Não é nesse ponto que ele é religioso. É nesse ponto que a religião, nesses séculos todos, falou para a gente que o casamento é imortal, indissolúvel, etc. Ele vem e diz que é imortal, posto que chama. Esse ponto religioso que me traz curiosidade. Afonso, acho que é um pouco aquilo que eu falei do... até que a morte o separe, né? Então, é uma coragem dele subverter essa lógica, né? Mas eu acho que o que ele quis Exato, dizer da do potência... paradoxo. Ali tem o paradoxo, que vai ser imortal porque vai terminar. Esse é o paradoxo. E só vai durar porque houve zelo, porque houve cuidado, porque houve preparação.
É quase como uma encomenda, Helena. Eu entendo. O fim como uma encomenda. Assim como vamos morrer. Existe o luto, a preservação da memória. Não é a longevidade do casamento, a longevidade da tristeza do casamento, não é a duração. Ali ele traz que só vai durar o que for intenso. Eu acho que, assim, o fogo é algo que purifica, E apaga. não é? Ele tem uma finitude. Eu falei, a água é mais poderosa. Aquela brincadeira de criança, né? Pedra, papel, tesoura, o que é mais forte, que não sei o quê. O fogo é algo que purifica. Ele é uma imagem sagrada ao longo da história da humanidade. O fogo aquece, mas eu acho que esse sentido de chama, quando ela vem para um texto poético, ou quando ela vem como uma imagem para a poesia, é justamente aquilo que te renova por dentro, que te aquece, que te faz e te leva a um outro estágio. Te leva a um outro estágio de consciência e um outro estágio de sentimentos e de possibilidades. Culturas agrícolas que incendeiam e que arrasam para uma plantação, ela vai modificar aquela paisagem ali pelo fogo, para o bem e para o mal, não é? Então, quando você traz isso para o texto, você joga um fogo, você atira um rastilho de pólvora, e eu acho que é um pouco a nossa função como artistas e como escritores. A gente precisa incendiar o texto. Palavra acesa, né? A gente precisa incendiar. Isso precisa te queimar de alguma forma. Precisa. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu fui numa palestra com a menina falou assim: eu acho que eu sou uma cavaleira do Apocalipse. Eu adoro ser eu adoro ser uma cavaleira do Apocalipse, porque eu gosto de terminar com mundos. E a gente tem alguns mundos que precisam acabar, realmente, né? Está na hora desse apocalipse chegar para alguns mundos. E eu fiquei muito orgulhosa que eu encontrei um professor, assim, num bar, no boteco que eu fui, encontrei um professor, ele falou, olha, você escreveu aquele livro ali e sabe que minha aluna chegou, tem 16 anos, uma aluna riquíssima, ela leu Solitário. Eu fiquei, o que vai sair daí dessa interpretação desse texto, que é um texto que fala de empregada doméstica? Ela falou, professor, levei esse livro para terapia. Pronto, ganhei o dia. Eu falei, não, eu também ganhei o dia. Levou o texto para terapia. Olha, 2025, hein? Acreditei que aquela moça que estava no meu quarto de empregada era da minha família. Esse livro acabou comigo, levei para terapia. Então, você vê o grau de passado que a gente tem nesse futuro em que a gente vive e o quanto que a gente precisa incendiar e trazer essa chama que renova, que em alguma medida destrói, e essa destruição, às vezes, vai te quebrar, né? Você vai precisar levar algumas coisas para a terapia, sim, porque alguns mundos seus, inclusive, precisam acabar, porque na hora que eu escrevo, eu aposto que o Vinícius, na hora que escreveu esse poema, milhares de coisas devem ter vindo na cabeça dele, no coração, deve ter chorado, deve ter pensado nos relacionamentos, deve ter pensado em um monte de coisa. Nossos mundos também acabam quando a gente escreve, né? A gente renova mundos quando a gente escreve. Então, eu acho que não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que é um pouco isso que a literatura e a arte precisa fazer, tacar fogo, né? Se o fogo purifica, fogo. Imagina o Meridiana. Tá fazendo Deixa, propaganda? Afonso, posso tentar contribuir um pouquinho com essa maravilha que está rolando? Eu queria agradecer primeiro você, Você não ao escapa, não. Fabrício, a Pode fazer Eliana. pergunta aí, mas tem... Não, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de ouvir vocês três, falando sobre o poema. Eu amo esse poema profundamente. E uma das coisas que me pegaram foi o que a Eliana colocou, né? Assim, a ideia de até que a morte nos separe, né? Para mim, o soneto sempre teve o aspecto da subversão, da rebeldia. Não exatamente com essa ideia, né, que é repetida no ritual durante tanto tempo, mas com a ideia do felizes para sempre.
eu acho que, para mim, o soneto sempre pegou numa tentativa de provocar a reflexão dessa crueldade que fazem com a gente, de fazer a gente acreditar que alguma coisa é para sempre, né? E eu sempre tive o soneto como um grito de rebeldia a essa ideia. E me parece que o que me leva a essa percepção são justamente essas duas linhas do poema. Tem uma negativa antes do imortal, que não seja imortal, posto que é chama. A chama é essencial, é uma busca, ela transmuta, aquece, permanece potente, mas ela apaga. Mas que seja infinito enquanto dure. Enquanto ela estiver acesa, que seja plena e que seja imensa. A vida, a jornada, o compartilhar, o afeto. Então, eu acho que é um pouco essa ideia da chama, me parece, que é a ilustração da provocação do Felizes para Sempre, do que a morte nos separe. Não é infinito. O amor não é infinito. A escolha não é infinita. A opção por caminhar junto não é infinita. Ela é chama, ela é essencial, mas o que é essencial mesmo é que seja infinita enquanto dure, porque apaga se a gente não tiver zelo. E aí o poema volta para a ideia do zelo. Eu concordo absolutamente com a palavra. Estar junto, escolher caminhar junto, é estar atento ao cuidado do dia a dia, ao detalhe. E eu acho que o poema faz todo sentido para mim, muito mais agora ouvindo vocês, e queria contribuir um pouco para a ideia do que, para mim, é a leitura que eu sempre tive dessa ideia de chama, zelo e da revolução que é o poema com os padrões, por vezes cruéis, que nos impõe, né? Tiago, agora eu quero ver a versão da Vanessa. E a história da geladeira, que eu vi esse poema na geladeira sua? Bom, eu estava aqui comentando com ela, falei assim, e estava tudo na nossa geladeira. A gente... Boa tarde e Boa tarde, também muito Vanessa. Que obrigada, bom que você veio, porque querida. tá linda Saudade. essa conversa. E a gente estava aqui falando nossa sessão de terapia resumida, né? Anos de terapia resumiu-se aqui nesse palco, nesse momento. É uma reflexão muito importante para a gente aqui. Mas a brincadeira é porque o soneto da fidelidade foi o que nós escolhemos para colocar no convite do nosso casamento. Então é isso, né? A gente está começando uma história de amor, a gente não sabe até onde ela vai, mas que ela vá enquanto ela tiver de ser, chama, né? né? Que seja chama, exatamente. Bom, E, vem gente, durando um tempo. E o convite, na verdade, é um imã de geladeira. É um imã de mais ou menos 10 por 10, assim. E está impresso, pregadinho na geladeira há 18 anos. É isso. Ó, Beijo, que lindo, obrigado, ó. meninos. Ó, 18 anos. E olha, eu acho tão libertador que alguém te diga assim: olha, você vai ter zelo, você vai olhar por essa pessoa, você vai ter empatia por ela, vocês vão viver alguma coisa juntos, e se acabar, a culpa não é sua, sabe? Não existe essa ideia de culpa, é algo também muito cruel, inoculado pelas religiões, e a gente fica se chicoteando quando alguma coisa dá errado, como se a culpa por aquilo ter findado ou não ter tido o desfecho que você imaginou fosse de alguém, né? Ou sua, ou do outro, da outra. É muito libertador esse soneto, não é? Sabe que essa sentença até que a morte nos separe parece um tanto mítica, utópica, mas para uma religião que acredita na alma, significa que depois da morte você não vai ficar junto? É uma incoerência. É uma incoerência. E, no caso do Vinícius de Moraes, não existe essa transcendência que se espera em soneto. Principalmente por uma época, Augusto Frederico Schmidt, e de grandes poetas místicos como, inclusive, Jorge Lima, Murilo Mendes,
ele refaz essa sentença até que a vida nos separe. Ele diminui um pouco mais o cercado. E como ele não quer essa transcendência... porque a vida separa muito mais do que a morte. E existe essa imanência. Mas a gente costuma ler o poema pensando no final dele. O final desse poema é um alçapão. O poema, ele mostra que vai ser lembrado, esse amor vai ser lembrado. Você terá significado para mim. Quando me encontrar, você terá significado. Mesmo que seja diante da solidão ou diante da morte, você terá significado porque ardemos. O final é uma explicação do que está acontecendo antes. E é aceitação dos limites de cada um. Não é os limites da relação. Nesse sentido, é um dos primeiros poemas que prioriza a individualidade dentro do relacionamento amoroso. Porque não é mais o par, não é mais o casal, sou eu. É o eu. E ele não está sofrendo em nenhum momento. Ele está sofrendo de amor. Por isso que existe uma vacina ao romantismo. Ele está aceitando o que é assim. Não resignado, aceitando. É assim. É assim que vai acontecer. Porque os poemas, principalmente no início do século passado, eles tinham isso, de lamentar o amor perdido, de lamentar o amor findo. E há uma novidade, ele não está lamentando, é assim. Amor, terrivelmente, é também ciclo. Não sei se... E é ótimo do poema que ele precede a música Eu Sei Que Vou Te Amar. Então, eu queria aí mais uma versão, mas, infelizmente, nós temos que encerrar. E eu queria convidar o Thiago para concluir. Eu queria fazer Se é a última? Pode falar. Espero que não. Está ótimo o papo, muito obrigado. Me chamo Nem Queiroz. É o seguinte, sobre o poema. Que seja eterno enquanto dure. Nos remete sempre à finitude. Foi falado da finitude do amor aqui o tempo todo, em relação ao poema. Mas se ele durar para sempre? Porque também me remete a uma outra frase, que acho que é de Nelson Rodrigues, que ele diz: todo amor é eterno. Se um dia acabar, é porque não era amor. E isso me encabula também. O que vocês têm a dizer sobre isso? Tem que ser uma fogueira junina daquelas, né? É que, no caso do Vinícius, ele prioriza o desejo, o amor físico. Sim, uma relação pode durar uma vida inteira a partir de outros alicerces, como amizade, como compreensão, mas não significa desejo. Eu acho que tem uma palavra tem duas palavras que eu acho que são chaves para tudo na vida. Uma é depende, depende. Outra é defina. O que eu senti, Helena, posso estar equivocado. Não, então, defina. É que você não quer perder esse ideal do amor para sempre. Você não quer perder. Então, assim, é um princípio da sua vida. Depende do que você entenda que seja amor e defina amor, né? E essa definição é algo muito próprio, particular. Eu acho que esses escritores, todos esses pensamentos, eles dão
algumas possibilidades também, não é? Eu acho que não é um fim em si mesmo, nem o Vinícius, nem o Nelson, nem ninguém. São apenas aprofundamentos acerca da vida. E eu acho que a gente precisa definir, e essa definição ela não é estanque. O que hoje eu acho que seja amor não vai ser para sempre. Olha o Vinícius de novo aí, né? Não Helena, vai ser não para destrói. sempre. Ele não está preparado, não destrói. Ah, Cada um tem o seu momento. defina. Cada um tem o seu momento. Defina. Não tô. Nossa, Eu me forma lembro alguma. que no início da relação com a Beatriz, a minha esposa, eu falei da boca para fora, vamos passar a vida inteira juntos. E ela me respondeu, sei lá. É isso. Eu não censurei ela. Esse sei lá é de alguém que vai trabalhar mais para o relacionamento Gente, eu do casei que 4 vezes. alguém que vai dizer, Como é sim, teu vamos medo, viver amor? para sempre. Entendeu? Acho que nós temos que encerrar isso, não tem jeito. Vamos pedir uma cerveja, gente. Vamos pedir uma cerveja, umas calabresas, uns negócios. Helena, Vamos bater mas papo. é bom para ele que termine, para ele se acostumar que as coisas terminam. Pessoal, a Georgiana manda aqui dentro. Então, a Georgiana pediu para ele fazer uma pergunta. Entrega o microfone, por favor. Por favor. Eu não quero perguntar, quero comentar uma coisa. Somos casados há mais de 30 anos, eu e a Georgiana aqui. Eu estava lá, então ninguém percebeu. Assim. A gente estava meio que escondendo. Eu estudei no Colégio Pedro II internato, que não existe mais um internato. E nos anos 50, eu me lembro que poeta para os alunos daquela época, olhavam para o passado. Né? Eu estudava muito Camões, eu sou engenheiro, mas gostava muito de poesia, gostava muito de Camões, que é um cronista, né? Olhando lá para o passado e tal. E a grande parte dos poetas curte o presente, né? São cronistas do cotidiano e tal. E o que me chamou, Georgiana, hoje no carro, vindo para cá, ela me falou que o Vinícius casou, o Vinícius casou por procuração, em 1938 para 39. Ele tinha ido em 38 para Oxford fazer lá um mestrado, lá o que seja, e casou com a Tati, primeira mulher dele, das 9 que ele teve. E ele, nesse casamento por procuração, ele parou era de navio, só se viajava de navio, né? Então, ele saiu de Londres, foram para Lisboa, então ficaram uns dias no Estoril, porque navio a gente não pega imediatamente o outro. E lá ele cometeu esse poema, que me chama muita atenção pelo grau de, eu ia dizer, mediunidade, porque ele era um garoto de 26 anos que talvez estivesse na primeira namorada efetiva e tal. Portanto, no auge de uma paixão que ele devia ter naquele momento. E todo jovem nessa idade acham que as coisas vão durar para sempre. Né? E ele conseguiu ver naquele momento, na lua de mel do primeiro casamento, não era do 7º nem do 8º, era do primeiro, que aquilo era uma relação que possivelmente ou provavelmente não ia durar para sempre. Então, o que me chama muita atenção na cabeça do Vinícius, como um jovem, pouco mais que um adulto jovem, ele conseguiu ver mediunicamente, como eu falei. Importantíssima essa informação, não sabia. Essa visão do que era, o que seria a vida dele ao longo. Depois ele só cumpriu a profecia, né? 9 vezes e tal. Isso talvez só não foi mais porque ele morreu aos 68 anos. Senão, se vivesse até os meus 82, talvez estivesse no 10º, 11º e tal. 14 casamentos. Ou isso.
Fala, Daniel. É que, na verdade, o Vinícius, nesse poema, ele abre a possibilidade de dar certo para sempre, né? Quando ele fala, é quem sabe a morte, custa de quem vive, ou seja, ele está abrindo a possibilidade daquela relação ficar até a morte, né? E, nesse caso, a chama representa muito a vida, né? Aí ele põe a outra possibilidade, né? Porque, na verdade, o que importa é ser infinito enquanto dure, né? Seja pela morte, seja né, eh, pela razão que for, né? Então ele abre a possibilidade. É claro que eu acho que o aspecto mais interessante do poema é essa coisa quase que antilírica, né? E aí ele está antecipando também muita discussão da poesia que vai vir lá, né, nos anos 50, 60, 70, né? Na verdade, como todo gigante da poesia, se ele fizesse aquele tipo de poesia romântica que já tinha sido feito há muito tempo, ele não ia ser um gigante da poesia. Ele é justamente porque ele domina aquele tipo de romantismo ali, né? Ele é herdeiro do simbolismo, que é uma radicalização daquele, ou seja, ele domina aquele aspecto todo, gosta daquilo, mas ele traz a modernidade, né? Então ele introduz ali o dado novo, antilírico ali, né? Mas ele abre todas essas possibilidades ali, né? De dar certo e de não dar certo. Legal que ele usa, ele é um mestre do soneto. Ali em 39 ele já tinha escrito muito soneto, né? Utiliza essa forma fixa, estável, né, equilibrada, para dizer um absurdo desse naquela época, né? Vamos Exatamente. falar a verdade, né? Exatamente. Super absurdo, né? Eu costumo a dizer muito do soneto de intimidade, que assim, existia ainda nos anos 20, 30, uma discussão muito grande entre o pessoal mais conservador, né, especialmente os parnasianos aqui no Rio, né, aquele negócio dos alexandrinos, aquela coisa, e o verso livre sobre o cotidiano, né? E aí ele usa as duas coisas, né? Ele faz um alexandrino ali, um tema cotidiano, e acaba com "e mijamos em comum numa festa de espuma", né? Ou seja, ele bagunça Exatamente. todo o cenário Não, ali. e já estava contato com todo o modernismo, com o verso livre, ali, amigo do Drummond e tudo aquela época. Então, fez de Exatamente. propósito. E não é à toa. E ali ele assim, ele meio que permite, ele dá permissão a todos os modernos. A partir dali, ó, pode escrever soneto, não tem importância, entendeu? Desde que seja algo realmente novo. Obrigado pela sua contribuição. Bem, Tiago, como combinado, você tinha chegado atrasado, a Georgiana falou o poema na abertura. Mas como, Georgiana, eu te faço a confidência, a gente tinha combinado com o Tiago de fazer a abertura. Então, eu queria o Tiago vir aqui e encerrar esse falando o poema para a gente. Pode? Trouxe, né? Cola, né? Quase cheio. Dois negócios cheios. Prazer, imagino, uma honra ler para vocês todos. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal,
posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Espero contar com vocês aqui de novo no dia 20 de agosto. Muito obrigado, boa noite.